Olá, eu sou Chico Forlenza, um artista plástico, ator, um profissional do teatro. Escrevi e represento no teatro a vida e mostro as obras do grande artista Benedito Calixto de Jesus, o maior artista, o maior intelectual, o homem mais incentivador das artes e da cultura, não só na vila de Itanhaém da sua época, mas em São Paulo e pelo interior, em muitas cidades por onde o Calixto atuou. Se você não conhece o Benedito Calixto de Jesus, ou se você está pesquisando sobre ele, como eu pesquisei muito na internet, antes de escrever a peça de teatro, eu convido vocês a se inscreverem aqui no nosso canal. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando para fazer a leitura deste livro e eu vou contar um pouquinho resumidamente nesse vídeo de apresentação do projeto, da proposta de leitura, e eu peço que você se inscreva no nosso canal, porque eu vou trazer muitos conteúdos a respeito desse grande artista que eu admiro, eu sou fã e eu apresento no teatro e é sempre uma grande alegria ver como as pessoas se surpreendem ao conhecer mais profundamente quem foi Benedito Calixto de Jesus e as marcas que ele deixou na história, na cultura, não só do litoral de São Paulo, mas no Brasil. Deixe também o seu joinha, porque assim o YouTube vai entender que esse canal que está se iniciando com esse vídeo está trazendo informações relevantes e pode mandar esse nosso vídeo, esse nosso projeto para mais pessoas. Se você deixar um comentário, eu pessoalmente vou responder, vou ler, vou interagir com vocês, porque esta é a principal proposta do nosso canal. Aprofundar os estudos, as pesquisas, trazer informações sobre o nosso querido Benedito Calixto de Jesus. Então vamos começar. Eu estou aqui em mãos com um exemplar que foi publicado neste ano de 2025 pela Nós Editoria em Itanhaém, responsabilidade do Gustavo da Mota e sua companheira Roberta. Gustavo da Mota é escritor, historiador. Perdão, ele não é historiador, ele é escritor e ele é membro da Academia Itanhaense de Letras. Eu poderia dizer que ele é um pesquisador autônomo e está muito empenhado em fazer a revisão e a atualização dos livros do Calixto. Calixto escreveu vários livros para registrar as pesquisas históricas que ele fez, principalmente a respeito do litoral sul, e este é um dos livros onde o Calixto traz questionamentos muito importantes sobre a forma como outros historiadores escreveram a história do nosso litoral e assim do Brasil, sem considerar documentos importantíssimos na vila de Itanhaém. Esse livro se chama muito apropriadamente A Vila de Itanhaém. Esta é a capa da edição atual. E é importante dizer que a primeira edição que o Calixto lançou na tipografia de Santos, em 1895, nunca foi editado. É a primeira vez que o livro vem à tona para o nosso conhecimento. Aqui nós vamos ter a capa original do livro, quando ele foi lançado, e eu vou ler o texto dessa capa que diz o seguinte: Benedito Calixto, a vila de Itanhaém, segunda povoação fundada por Martim Afonso de Souza. Estudos históricos sobre sua fundação, seu desenvolvimento, sua decadência e o seu estado à época da edição de 1895. Esta é uma edição revisada e ampliada, feita pelo escritor Gustavo da Mota. Eu vou ler aqui rapidamente as notas desta edição para que vocês tenham conhecimento do conteúdo, enfim, que nós vamos aprofundar na leitura dos capítulos deste livro do Benedito Calixto. Notas desta edição. No primeiro livro, escrito por Benedito Calixto, A Vila de Itanhaém, o autor expôs, sem rodeios, o descaso, esquecimento dos historiadores e da própria administração da então Vila de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, com sua história e patrimônio. Segundo Calixto, no final do século XIX, os documentos e registros das eras passadas sofriam com um tratamento parco.
ou diretamente negligente e, por isso, estavam sob o consumo e destruição pelas traças e intempéries. Houve então seu esforço em recolher os materiais antigos antes que se desintegrassem ainda mais, o que resultou em diversos artigos escritos em jornais da época. Animados pela produção textual e informativa de Calixto, seu parente e amigo Isaías Cândido Soares, idealizador do gabinete de leitura itanhaense, junto do também amigo e vereador Antônio Mendes da Silva, pai do prefeito Totó Mendes, um prefeito dos tempos, né, do século XX, e o senhor Antônio Mendes da Silva, que era pai do prefeito, incentivaram Calixto a organizar e transcrever os fatos e todos esses dados dispostos em um livro que falasse sobre a povoação de Itanhaém. A Vila de Itanhaém, em sua edição original, foi o único material organizado disponível para alcançar o conhecimento do passado de Itanhaém. Como consequência, ele seria utilizado em artigos acadêmicos e outros livros pelos anos que se seguiriam, principalmente no meio do século XX. Apesar da relevância inquestionável dos seus escritos, fomentada por seu uso em pesquisas historiográficas, ocorreria com a Vila de Itanhaém uma infeliz repetição da história. Por mais de 100 anos, a obra manteve-se em um estado de torpor, relegada ao esquecimento. Este fato confirmou-se quando o editor atual concluiu não ser possível encontrar lugar algum que oferecesse o livro em brochura para a leitura. Como poderia um registro tão importante da história do litoral paulista ter ficado restrito a fotografias das páginas gastas de um exemplar da edição original com muitas letras já falhas pela ação do tempo? Por essa razão, esta edição toma a responsabilidade de trazer a Vila de Itanhaém de volta neste ano de 2025, inspirada pelo caráter investigativo e de preservação do patrimônio que tanto foi protegido por Calixto, para que suas palavras não ficassem esquecidas ou se desintegrassem ainda mais. Nesta edição, a título de favorecer a sua leitura, procede-se com a revisão e a atualização ortográfica do livro original, o que já ajuda bastante a compreender os dados aqui trazidos. A quarta parte, que traz os documentos, registros e atas, também passou por leve revisão, com a decisão de reorganizar as informações de cada texto, para mais uma vez proporcionar uma leitura que seja a mais proporcionar uma leitura que seja a mais proveitosa possível ao leitor. Ademais, é fato notório que o texto original de Calixto traz expressões que já caíram em desuso. Entretanto, esta edição decidiu mantê-las todos sem alteração ou escolher sinônimos como forma de enaltecer e exibir o vocabulário extenso e sofisticado de Calixto. Preferiu-se então demonstrar com notas do editor, ao pé de cada página, o que as palavras significam ou representavam, de modo a complementar o que o autor escreve. Os ajustes e inclusões promovidos por esta edição visam ampliar e aperfeiçoar o texto original sem reduções que façam desta edição um mau retrato das habilidades da escrita de Calixto. Porém, o leitor ou leitora há de convir que durante os 130 anos entre a primeira edição e esta, muito já mudou em termos de língua e cultura, o que significa e urge a nova organização da Vila de Itanhaém. Ressalta-se que quaisquer erros tipográficos encontrados nesta obra serão oriundos desta reedição e não de Calixto, a não ser quando mencionados expressamente. Os erros de impressão que se apresentavam na edição original já foram todos corrigidos. Como um adendo à obra, esta edição toma a liberdade de acrescentar algumas imagens e fotografias de domínio público que ajudarão a ilustrar os locais e os personagens envolvidos. Espera-se que sejam adições que
que aumentem o prazer desta leitura que é informativa, mas sem dúvida fascinante. Por fim, a carta é enviada a seu financiador, contumaz, o senhor Nicolau José de Campos Vergueiro, o Visconde de Vergueiro, em 1896. Benedito Calixto diz, abre aspas, se deste meu livro resultar algum benefício à minha terra, os agradecimentos dos meus conterrâneos que se voltem para Vossa Excelência. Fecha aspas. Portanto, esta edição encerra aqui humildemente, parafraseando o autor. Se desta reedição resultar algum benefício à terra itanhaense que a acolhe, os agradecimentos de nossos contemporâneos que se voltem unicamente para Benedito Calixto de Jesus, pois dele é todo o crédito. A edição só coube o papel de trazer seus escritos de volta à vida para que continuem a inspirar a posteridade. Gustavo Caperuto da Mota, editor, revisor, pesquisador independente, acadêmico da Academia Itanhaense de Letras, em Itanhaém, no dia de Santo Reis, 6 de janeiro de 2025. Nos próximos vídeos eu vou começar a mostrar imagens, fotografias e ler esta reedição da Vila de Itanhaém. Eu peço que você deixe um comentário, que você nos estimule a continuar com esse projeto independente, que você curta, comente, compartilhe, para que mais pessoas interessadas nesse grande artista brasileiro, nascido em Itanhaém, esta obra, esta vida seja conhecida. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo.